FN 102. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Senhoras e senhores, o Leão. Taylor Leão. Muito bem, final de jogo na cidade de Londres. Vitória do Arsenal diante do Bayern de Munique. 3 para o Arsenal, 1 para o Bayern. Resultado que beneficia demais o Arsenal na luta pela liderança da UEFA Champions League. Coloca o Arsenal na liderança da UEFA Champions League nesse momento com 15 pontos. Liderança isolada dos Gunners nesse momento na UEFA Champions League. Termina também em Atenas, na Grécia, partida entre Olympiacos e Real Madrid. Apesar do show de Kylian Mbappé, o Olympiacos buscou resultado lá no estádio Karaiskakis e quase empata o jogo contra o Real Madrid. 4 para o Real Madrid, 3 para o Olympiacos, num resultado empolgante da UEFA Champions League. Nesse momento, 50 minutos e meio do segundo tempo para PSG 5, Tottenham 3. E estamos no finalzinho do jogo, agora sim, terminou o jogo no Riyad Air Metropolitano. Vitória do Atlético de Madrid diante da Internazionale por 2-1. Também tivemos a vitória do PSV diante do Liverpool por 4-1. A Atalanta venceu a Eintracht Frankfurt por 3-0. O Sporting venceu o Clube Bruges também por 3-0. E mais cedo o Copenhague venceu o Kairat Almaty por 3-2. E tivemos a vitória, ou melhor, o empate entre Pafos e Mônaco, fechando assim a 5ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League. Thiago Caetano, sua visão da partida e a vitória do Arsenal diante do Bayern de Munique. 3-1, fora os apavoros, fora o baile do Arsenal diante do Bayern de Munique, que não pareceu aquele Bayern de Munique sólido, né? Acabou sucumbindo diante da rápida troca de passes do Arsenal e do esquema ofensivo montado por Mikel Arteta. Boa noite para você, Caetano. Boa noite, Taylor. Boa noite a todos os ouvintes. Vitória maiúscula, né? Aquela vitória para mudar o patamar de uma equipe. O Arsenal vem fazendo uma boa temporada, só que nos grandes jogos, às vezes, o Arsenal deixa a desejar. E hoje não. Enfrentou uma equipe fortíssima, até então líder da competição, líder do campeonato local, do campeonato alemão. Então era um jogo que o Arsenal teria que mostrar realmente, de fato, que está na briga para tudo, né? E não foi diferente. O Bayern de Munique bem abaixo, mas muito passa pelo meio de campo, né? Que o Arsenal tem hoje, um meio de campo com 3 jogadores que fazem todas as funções, 3 jogadores que conseguem empurrar o adversário para trás, um ataque de muita mobilidade, uma defesa muito sólida, hoje até é um pouco mais vulnerável em alguns momentos, mas também pela qualidade do seu adversário e por algumas escolhas do Arteta ali que a gente debateu durante o jogo. Mas a equipe dos Gunners mostra que tem trabalho e tem elenco, muito elenco para competir na Premier League e na Champions League principalmente. Mesmo com os desfalques, né, dos centroavantes, da equipe do Arsenal, na zaga também tinha desfalque do Gabriel Magalhães, o Arsenal consegue ter um elenco capaz de suprir essas ausências e continuar muito competitivo. E a vitória de hoje é incontestável. Muito melhor que a equipe do Bayern. Em alguns momentos o Bayern conseguiu equilibrar, teve até uma outra oportunidade, mas no contexto geral a equipe inglesa foi melhor. Exatamente, né? Teve um contexto melhor, foi muito bem. E agora eu queria ouvir também dos nossos repórteres Marcelo Villete, Rafael Cabral, sobre a saída das duas equipes,
Arsenal saiu comemorando, pelo que deu para ver aí, comemoração dos jogadores do Arsenal. Pro lado do Bayern de Munique, decepção. O próprio Vincent Kompany já fez cara de poucos amigos na área técnica, pouco antes do fim da partida. Quero ouvir para vocês, Marcelo Villette, Rafael Cabral, a saída das duas equipes, tanto do Arsenal quanto do Bayern de Munique, nessa partida válida pela 5ª rodada da UEFA Champions League. Pois é, Taylor, o time do Arsenal saiu bastante comemorado pela sua torcida. O técnico Arteta falou ali com todos os jogadores em campo, comemorando bastante. O time do Arsenal que vem fazendo um início de temporada perfeito até aqui. O último invicto da Champions League derrotou hoje o time que estava ali empatado em pontos ali na competição. Então, muito comemorado o time do Arsenal, que vive grande fase, e os jogadores sabem disso, muito felizes com o resultado e vão para o próximo jogo no final de semana mais leves e confiantes. E pelo lado do time do Bayern de Munique, que é desolação, né, por parte da equipe do Bayern, também o Vincent Kompany não tendo aí, né, na sua equipe completa, por desfalques, também com casos de poucos amigos, inclusive, nesse jogo. Então a preocupação aí no próximo jogo na Champions League, que será realizado no dia 9 de dezembro contra o Sporting, dentro de casa, no Allianz Arena, em Munique. Mas antes tem o jogo do Campeonato Alemão contra o São Paulo, às 11h30 da manhã de sábado, da Bundesliga. Taylor. É isso, então aí os boletins e as saídas das duas equipes passadas pelos nossos repórteres. E, bom, só repassando aqui os demais jogos nesse momento, né? Tivemos também o hat-trick de Vitinha. Hoje foi dia de hat-trick e de pôquer também, né? Hat-trick do Vitinha, 3 gols na vitória do Paris Saint-Germain diante do Tottenham por 5-3. E o Kylian Mbappé fez um pôquer, 4 gols. Os 4 gols do Real Madrid foram marcados pela Tartaruga Ninja, que tomou sustos contra o Olympiacos. Quero ouvir de vocês também sobre os demais jogos aqui. O Paris Saint-Germain que fez um jogo com placar bailarino, como disse o Thiago Lopes de Faria, placar bailarino e vitória do PSG diante do Tottenham. Tottenham que abriu o placar com o Richarlison, mas logo tomou a virada do Paris Saint-Germain, chegou a empatar o jogo e aí o PSG conseguiu revirar a partida com os gols do Vitinha, 5 para o PSG, 3 para o Tottenham, e mais uma noite iluminada em Paris, meu querido Thiago Caetano. Resultado interessantíssimo, hein? E o PSG mostrando sua força, compete de campeão da UEFA Champions League. A vitória do PSG não é surpresa, o placar sim, né? Ainda mais sair perdendo, ter que buscar a virada, mas do placar, a vitória do PSG é normal. O TLF mandou aqui no meu privado, ele falou que o Richarlison, Taylor, é o artilheiro dos gols inúteis. Que isso, cara. Artilheiro dos gols gol inútil. Fez no final de semana, perdeu. Não, mas aí você tem que falar. Na hora que saiu o gol, ele falou que o Richarlison ia ser seleção. Não, ele falou que tinha que ser na vaga do Estevão ainda. Sim, sim. Enfim. Mas aí fica todos os detalhes também para ressaltar do nosso querido Thiago Caetano. Mas também, né, apesar, né, do hat-trick do Vitinha e da vitória do PSG, ainda assim o Paris Saint-Germain não está na liderança da UEFA Champions League, está na segunda posição com 12 pontos ganhos, tirando assim um pouco o Tottenham da rota. Nesse momento o Tottenham, com essa derrota na capital francesa, cai para a 16ª posição com 8 pontos ganhos. Passando da França, vamos para a Grécia. Grécia, afinal de contas, que tivemos um jogo que parecia ser um atropelo do Real Madrid. Kylian Mbappé marcou os 4 gols. Teve gol do Vinícius Júnior, só que ele estava em posição irregular. O Virgínio acabou tendo seu gol anulado lá no Karaiskakis. Mas quem abriu o placar, na verdade, foi o Chiquinho. Chiquinho que abriu o placar lá na cidade de Atenas. Mas aí tivemos o primeiro, o segundo, o terceiro gol e o 4º gol de Kylian Mbappé para fazer 4-1 para o Real Madrid logo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Real Madrid deu uma relaxada e tivemos
os 2 gols. O primeiro gol do segundo tempo para o Olympiacos foi marcado pelo nosso querido Mehdi Taremi, que entrou no lugar justamente do Chiquinho, que saiu machucado, e fez o segundo gol do Olympiacos. E o El Kabi, aos 35 minutos do segundo tempo, deu aquela carga de drama. Deixou o jogo dramático, emocionante, tenso. Parecia até que o Real Madrid ia sucumbir, a entregar uma vitória quase que certa na Grécia. E o empate em 4-4 entre Olympiacos e Real Madrid poderia acontecer, mas não aconteceu. 4-3, o Real Madrid leva 3 pontos na bagagem. Rafael Cabral, mas um jogo que parecia tranquilo para o Real Madrid, de repente virou um drama nos últimos 10 minutos do segundo tempo. É verdade, principalmente, né, o time do Real Madrid teve aí os gols do Mbappé, né, a oportunidade aí de fazer os 4 gols em um só jogo, mas também aí a equipe do Olympiacos, que tentou se recuperar no final do jogo, tentar empatar, né, a partida, inclusive, que teve o gol aí do camisa 9, era o Kabi, que desse gol aí, do terceiro gol da equipe do Olympiacos, que teve aqueles mudanças, né, de contornos mais dramáticos, né, pelo lado da equipe do Real Madrid, do técnico Xabi Alonso. E foi um jogão, inclusive, aí nesses últimos 10 minutos, lógico que quase mudaram o roteiro, né, para a equipe do Olympiacos empatar o jogo, né, um jogão, inclusive, mas o Real Madrid conseguiu aí segurar o resultado nesse final e garantir um resultado importante, que a equipe do Real Madrid está na 5ª colocação do campeonato, com 12 pontos ganhos, para chegar ainda mais nos líderes, inclusive da Internazionale, do Bayern, do PSG, no Arsenal. Então, a equipe do Xabi Alonso conseguindo esse resultado importante também. O Mbappé fazendo aí os 4 marcados, inclusive aí, que é um dos artilheiros da equipe do Real Madrid na competição, inclusive na Liga dos Campeões, que marcando aí os 9 gols, inclusive da Champions League. Então, tendo aí a qualidade do francês de deslanchar ainda na Champions League 25-26. É isso, né? Tem a chance ainda de deslanchar realmente nesse campeonato. Marcelo Villette, quero ouvir de você sobre a vitória do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que, no último minuto, ouvimos aqui com a narração do André Felipe, garantiu a vitória diante da Internazionale. Julian Álvares abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Zielinski empatou o jogo aos 9 minutos do segundo tempo. E o Jiménez, no último minuto da partida, marcou de cabeça, aos 47 do segundo tempo. Isso tem muito a cara do Diego Simeone. Esse gol no final do jogo é a cara do Simeone. Sempre tem. Esse Atlético de Madrid, ele traz aquele gol no último segundo, aquele gol sofrido, suado, quando o time precisa da vitória, aí ele vem. Isso é a cara do Atlético de Madrid, do Diego Simeone. Sofrimento até o último minuto e a vitória sendo buscada na bacia das almas, ô Villette. Pois é, Taylor. É um jogo à la Simeone e à la Libertadores, né? Já há muitos anos se fala de como o Atlético de Madrid é o time mais sul-americano, mais Libertadores dentro da Champions League, e definitivamente é um time que não desiste até o final dos jogos. É a cara do Simeone, tem o caráter do Simeone, digamos assim. É um time muito aguerrido e muito forte em casa, né? Faz valer o seu mando de campo, faz valer a superioridade com o torcedor, o apoio do torcedor em casa. Então, um resultado muito bacana para o Atlético de Madrid, que tem algumas peças muito interessantes e pode fazer uma campanha bastante interessante aí na Champions League, um time copeiro. Então, expectativas para ver como vai reagir esse time do Diego Simeone no restante da temporada. Em relação ao Inter, a Inter cai o último invicto, né? O penúltimo invicto, né? Hoje o Arsenal ganhou do Bayern de Munique e a Inter perdendo. Resta somente o Arsenal de Londres como o último time invicto nessa Champions League. Então, campanha que mostra como
é esse time do Arsenal, como tem feito uma campanha muito boa realmente até aqui na temporada, e méritos também para o time da Inter, que conseguiu manter aqui as 4 vitórias, perde agora, mas também tem coisas interessantes a apresentar. Bom jogo lá no Metropolitano, né? O estádio que muda de nome todo ano, e vamos acompanhar esses times no restante da temporada. Até rimou, hein? Riyad Air Metropolitano, o estádio que muda de nome todo ano. É isso, né? Que beleza. Enfim, 3-1. Eu deixei por último aqui nesse bloco o Thiago Lopes de Faria, porque ele vai ter o seu momento neto, seu momento de pistolar, seu momento de ficar com raiva, de falar, pão, vocês não correm! Vocês vão perder o campeonato pro Manchester City! Vocês vão perder o campeonato pro Arsenal! Seus orelhudos! Diga lá, Caetano. O estádio do Atlético de Madrid é que nem o TLF em Campo Grande. De dia é Thiago, TLF, Thiagão. À noite é velhinha boca de veludo. Que isso, rapaz. Não fale assim do Careca. Não fale assim do Careca. Embora ele goste de outras carecas. Enfim, vamos trazer aqui então essa sapatada que o PSV deu no Liverpool depois da goleada do PSV em cima do Napoli por 7-0. Agora vence o Liverpool por 4-1. Olha, realmente mudou da água para o vinho o PSV, muito com o trabalho do Peter Bosz. Por outro lado, seu Arne Slot, hein? Seu Arne Slot tá vivendo um inferno astral na terra dos Beatles. Thiago Lopes de Faria, o que explica essa pane no sistema do Liverpool e a vitória do PSV, melhor dizendo, por 4-1? Tudo bem, Taylor? Um abraço a você, aos companheiros. Buenas noches. Taylor, eu não vi o jogo, né? Vou analisar só os dados que eu tenho na mão. Primeiro, a escalação. Mamardashvili de novo no gol. Não entendo, porque o Alisson jogou no final de semana. O Jones na lateral direita. É um problema crônico. Contrato Frimpong, perdeu o Alexander Arnold. Tem que improvisar às vezes o Jones, às vezes o Szoboszlai. Não consigo entender. Kerkez, desde o primeiro jogo, o Rafael estava comigo na Supercopa. Desde o primeiro jogo eu tenho dito. Kerkez é uma avenida pelo lado esquerdo. Ele apoia bem, mas ele não marca nem consulta. Péssimo. Péssimo. Hoje quem jogou foi o Ekitike. O Liverpool gastou um absurdo no Isaac, não joga. Salah, todo respeito, reverência ao Salah, me fez muito feliz. Não é proibido ele ir pro banco. Não tem nenhuma proibição do Salah ir pro banco. O Salah não tá jogando bem. Então, se o Arne Slot for ficar preso pela gratidão, pela amizade, pela história de cada um, ele vai ser demitido. Não dá pro Kerkez, não dá para improvisar na lateral direita, não dá pro Salah continuar como titular, não entregando nada, não dá para o Florian Wirtz estar passeando em Liverpool. Não dá pro time tomar gol todo jogo, não dá pro time levar 4 em casa, com todo respeito ao PSV, que enfiou 7-1 no Napoli, agora enfiou 4-1 no Liverpool, não dá. O Liverpool teve 64% de posse de bola, 27 finalizações. Enquanto o PSV, com 36% de posse de bola, finalizou 9 vezes. 6 no alvo. 4 entraram. Cara, além de tudo, a bola que vai no gol entra. Eu não tô nem fazendo juízo de valor porque eu não vi os gols ainda. Não vi nem os melhores momentos. Mas não dá para continuar assim. O Slot não pode ficar refém de jogador. O Slot não pode continuar tomando gol todo jogo. Eu não me sinto à vontade para dizer que alguém tem que ser contratado ou demitido. Mas ou o Slot corta na carne, ou ele vai acabar demitido, Taylor. Ô, Thiago, só para um atendo isso aí, porque o Kerkez e também o Szoboszlai também foram dos jogadores que participaram daquele jogo, né, no último jogo das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, e nesse jogo Hungria e Irlanda, que tomou uma virada histórica, o Kerkez estava nesse jogo também. E isso, tendo
uma situação de que o jogador lateral esquerdo que não está jogando muito bem, né, Thiago? O Kerkez na lateral esquerda e o Szoboszlai no meio de campo não está distribuindo em boas colocações na equipe do Liverpool e também na seleção húngara, que perdeu a vaga para a Copa do Mundo contra a Irlanda. Bem lembrado, bem lembrado. O Taylor, eu não sei se o Arne Slot vai ter tempo, até porque daqui a pouco começa o Boxing Day, meu irmão. Não tem mais data FIFA. Você vem de 2 data FIFA seguidas que o time não melhora. Então, de verdade, eu não sei se ele vai ter vida longa, não. Até porque, o Taylor, você tem o Jürgen Klopp, e nós trouxemos outro dia informação no Planeta, que o portal torcedores.com afirmou que o Klopp teria topado voltar ao Liverpool, caso o Slot não continuasse já desde do primeiro rumor lá atrás. Então é difícil você ter um técnico histórico como é o Jürgen Klopp, disponível, sinalizando que toparia conversar. Obviamente, é difícil dizer não para o Liverpool, até pela relação que ele tem com o clube, se o Arne Slot, sem tempo, com jogos em sequência, vai se sustentar no cargo. A verdade é que o Liverpool está correndo risco, né? Esse é o problema. O Liverpool está... Deixa eu conferir aqui. Eu não achei... começou em 9º, né? Em 10º, desculpa. Começou em 10º, 10ª colocação. Contou com a sorte da derrota do Galatasaray, derrota do Manchester City, mas está ali em 13º. Não dá, Taylor. Alguma coisa precisa acontecer. Vou repetir. Ou o Slot corta na carne, Taylor, ou a temporada está em risco. Para mim, o campeonato inglês já foi. Nós estamos vendo um time que é muito difícil de ser batido. Não toma gol, cara. O time não toma gol e faz um monte. Esse time que reverteu uma situação de estar 5 pontos atrás do Liverpool dentro dessa temporada, já abriu um monte pro Liverpool. Então, pelo título inglês não vai brigar. Tem a Copa da Inglaterra que ainda vai começar e tem a Liga dos Campeões, que é o caminho acessível pela realidade da Premier League. Mas nessa pegada não vai nem para a próxima Champions, o Taylor. Alguma coisa o Liverpool precisa fazer. Tá ficando complicada a situação do Liverpool, tá apertando o cerco pro lado dos Reds. Falou, Caetano. Só para complementar, lembrando que é a temporada que o Liverpool mais investiu na sua história, né? Então, a responsabilidade aumenta. Perdeu o Luiz Dias, contratou 2 centroavantes. Eu até agora quero entender por que o Liverpool contratou 2 centroavantes com a mesma característica e não contratou um substituto pro Luiz Dias. O Gakpo que tem jogado por ali. Então, assim, sem contar a queda de rendimento de Gravenberch, de McAllister, o Szoboszlai tem saído ainda. Caetano. O miolo de zaga horrível. O Van Dijk, o Telef falou do Salah. Van Dijk também muito abaixo. Sem contar que insiste no lateral que já provou que não tem condições nenhuma de ser titular do Liverpool. Ô Caetano, o cara para substituir o Luiz Dias, na teoria é o Wirtz. Só que o Wirtz não rende, cara. E é uma outra característica, né? Não tem nada a ver. O Wirtz é armador, o Luiz Dias é na ponta. Mas o problema é que o Slot está colocando o Wirtz, quando joga, exatamente pelo lado que era o Luiz Dias, né? Exatamente, mas ele não tem velocidade do Luiz Dias, né? Pois é, o Taylor, resumindo, a gente vai estar acompanhando aí, porque algum barulho vai ter, obviamente, no Anfield. Você toma 2 tamancadas em casa, seguidas, depois da data FIFA, 3-0 no Forest, 4-1 hoje, precisa acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Se vai afastar jogador, afastar no sentido de pôr no banco, ter outras opções. Vai a Londres, Taylor, pegar o West Ham. Cara, de verdade. O Liverpool não é favorito contra o West Ham, que está a semana livre para trabalhar, e o Liverpool em crise. Então, domingo, a possibilidade de ter uma nova derrota no Olímpico de Londres é enorme, Taylor. Corre esse risco, né? Mas a gente tá falando do West Ham. O West Ham, às vezes, quando pega times em crise, toma umas tamancadas, assim, inacreditáveis. Realmente. Vídeo o jogo... não. Eu ia falar jogo contra o Chelsea, mas o Chelsea está vivendo uma boa fase. Apesar de ter saído atrás do placar, conseguiu a vitória. Mas não sei. Vamos ver. Tudo isso domingo aí na mega cobertura
da Rádio Futebol na Canela, Rádio Sintonia Esportiva no domingão, com o clássico entre Chelsea e Arsenal. Grande jogo que vai acontecer 12h30, horário de Brasília. Ou melhor, 12h30, horário do MS. 1h30 da tarde, horário de Brasília, para Chelsea e Arsenal. Grande jogo que você vai acompanhar neste domingo, marca aí, domingo, 1h30 da tarde, horário de Brasília, 12h30, horário do MS, prato na mão do almoço, para você curtir também todas as emoções de Blues Taylor. e Blues e Gunners. Chamou, falou! Não. Chamou, falou, Telef. Só para fechar sobre o Liverpool. O Liverpool vai ao Giuseppe Meazza na próxima rodada. Tá bom pra você ou não? Aí complica a situação do Liverpool para enfrentar a Internacional, que veio de derrota diante do Atlético de Madrid, mas não sei, né? Ainda assim a Internacional se mostra favorita. Dia 9 de dezembro, terça-feira. Ainda vamos definir se vai ter transmissão da Rádio Futebol na Canela e da Rádio Sintonia Esportiva e da PADV KDV ou não. Tudo vai depender se esse jogo vai ser de TV aberta, tá? Se esse jogo não for de TV aberta, possivelmente terá transmissão da Rede Futebol na Canela e também da Rede Sintonia Esportiva. Se tiver, aí estaremos escolhendo outro jogo alternativo, porque nessa fase de liga é uma recomendação nossa fugirmos da TV aberta, porque você pode acompanhar na televisão sem problema nenhum. Bota a TV no mudo e escuta outro jogo aqui conosco também, sem problema nenhum. Bom, passando os outros resultados da UEFA Champions League, hoje também tivemos a vitória do Sporting diante do Clube Bruges. Grande vitória dos Leões pelo placar de 3-0. Chamo de novo ele, Thiago Lopes de Faria. Tá aí então, 3-0, bem sólido do Sporting, com Giovanni Quenda, o Luis Soares e o Trincão fazendo os gols do Sporting Clube de Portugal. Grande resultado do nosso querido Sporting, conseguindo aí fazer o seu resultado com o Luiz Javier Soares, que não é aquele Luiz Soares, não é o Luizito, é outro Luiz Soares que está presente no comando de ataque do Sporting, que já não tinha mais aquela pujança de outrora com o técnico Rubem Amorim, mas agora já consegue um bom resultado. Atropela o Clube do Bruges, que, bom, vamos falar a verdade também, né? É um time fraco dentro do cenário da UEFA Champions League. O cenário belga é uma potência, mas no cenário europeu realmente é um time muito limitado. E o Sporting vai lá e vence com autoridade por 3-0, o TLF. Pois mas o Bruges empatou com o Barça na última rodada, né? Naquele jogo insano. O Bruges vinha num bom momento. Esse é outro problema que tá presente também. O Barcelona também desapareceu na UEFA Champions League. Tá a mesma situação do Liverpool. Exatamente. Eu não confio. O Rui Borges precisa, apesar dele ter rumado do time que o Rubem Amorim deixou, eu preciso ver uma temporada inteira dele, né? Ex-técnico do Vitória de Guimarães. Ele tá ali brigando com o Porto, né? Única derrota no Campeonato Português foi no Clássico pro Porto, né? E essa derrota em casa faz o Porto ser líder à frente do Sporting, mas ele tá mantendo ali um padrão. O Sporting, o 8º colocado, tá bem posicionado na tabela de classificação. Jogando em casa, fez o que se esperava, venceu o Bruges no confronto direto. O Sporting surpreendendo. Eu não esperava o Sporting passando direto, faltando 3 rodadas para acabar. E só sobre o jogo da próxima rodada, Taylor, eu acredito que o SBT vai colocar Internacional e Liverpool. Então, o nosso jogo ou vai ser Atalanta e Chelsea ou Barcelona e Eintracht Frankfurt, porque o Barcelona tem um drama aí também, né? Então, e aí na quarta-feira, para o mundo, né? Real Madrid e Manchester City. Real Madrid e Manchester City, jogaço na quarta-feira. Esse jogo sim, com transmissão da Rádio Futebol na Canela e Rádio Sintonia Esportiva e a PADV KDV também. Passando os demais resultados da UEFA Champions League, tivemos a vitória da Atalanta diante do Eintracht Frankfurt por 3-0. Primeiro tempo 0-0, Marcelo Villette. E depois, no segundo tempo, tivemos os gols da Atalanta, inclusive com o brasileiro Ederson marcando aos
17 minutos do segundo tempo. Junto com ele tivemos o gol do Lukman, 2 minutos antes, aos 15. E o De Ketelaere fez o gol aos 20 minutos do segundo tempo, decretando assim a vitória da Atalanta diante do Eintracht Frankfurt por 3-0. A Atalanta que pouco a pouco vai se reestruturando, né? Não teve um bom início de temporada e agora já começa a ter jogos mais consistentes contra o Eintracht Frankfurt, que nos últimos anos chegou a ser campeão da Europa League, se mostrou a ser uma quarta, quinta força do futebol alemão e agora começa a perder um pouco mais de força a equipe de Frankfurt, ô Marcelo. Pois é, meu amigo Taylor, é um jogo bem bacana também, né? 2 times carismáticos, digamos assim, né? Frankfurt na Alemanha e a Atalanta na Itália. A Atalanta que, se eu não me engano, é a atual campeã. Venceu o Bayer Leverkusen de Wirtz, né? Na Europa League na temporada passada. Então é um time bem bacana, que tem peças interessantíssimas. O Lukman, o próprio Ederson, que foram autores Marcelo, do gol. O Ederson... foi na retrasada, Oi? tá? Foi na retrasada. O atual campeão é o Tottenham. Isso, verdade. Então, corrigido pelo TLF e realmente, mas ainda tem alguns jogadores daquela campanha, né? Esses 2 que eu citei, que inclusive me espanta até não terem sido captados por times da primeira prateleira, porque são ótimos jogadores e conseguem apresentar um futebol bem bacana. O brasileiro Ederson é volante de primeira prateleira, na minha opinião, e merecia o destaque. Já foi contemplado com uma convocação em outro momento. Já não é mais tão lembrado recentemente, mas acredito que tem muito potencial e ainda pode galgar parâmetros em prateleiras mais altas no futebol europeu. É isso, tá aí então todos os detalhes aí repassados pelo Marcelo Villette, 3-0, com a Atalanta fazendo aí os seus bons resultados. E para fechar os jogos desta quarta-feira, também tivemos a vitória do Copenhagen diante do Kairat Almaty por 3-2 e o surpreendente empate do Pafos diante do Mônaco por 2-2. Rafael, Kairat Almaty e Pafos não prometeram muita coisa, né? Diferentemente da música, né? Prometeu tudo, entregou nada. Como tá vivendo agora o Liverpool, o Barcelona. Aqui não. Aqui eles não prometeram nada e estão entregando um entretenimento legal na UEFA Champions League. Claro, não esperávamos o Pafos, o Kairat Almaty nas primeiras posições da fase de liga, mas estamos vendo aí um entretenimento bacana entre essas equipes. Kairat Almaty, que só tem 1 ponto, né? Com essa derrota agora disse adeus à próxima fase da UEFA Champions League. E o Pafos tá ali beliscando uma vaga na fase de playoffs. Tá com 6 pontos, na 24ª posição, tá ali na zona de limite, a zona de corte para a próxima fase da Champions. E o time que tem o Silvio Santos no escudo, né? Como dizem nas brincadeiras da internet, tem o Silvio Santos no escudo, tá começando a brigar aí, quem sabe, por algo além de só participar na Champions, quem sabe até ir para a segunda fase, para a fase de mata-mata da maior liga de clubes do mundo, Rafael. Só para falar pra galera lá em Chipre aí, o clube lá do Pafos, presidente do Pafos do Chipre, direitos autorais, tá? Pelo amor de Deus, direitos autorais, hein? Pelo amor de Deus, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque com o escuro com a cara do Silvio Santos aí é brincadeira, né? Mas, brincadeiras à parte, falando aí do Pafos contra o Mônaco, 2-2, falando sobre essa parte da equipe de Chipre, né? Que é uma equipe que tá aí, né? Tem informação, e aí tivemos o gol do brasileiro Davi Luiz, né? Ex-Flamengo, também de outros jogadores brasileiros também, o Anderson Silva, que não é o lutador de UFC, tá? Mas ele é centroavante da equipe do Chipre. E também, né, o Mônaco, do outro lado do Mônaco, inclusive, que perdeu os pontos importantíssimos, né? O time do Mônaco, que também vendo aqui do Campeonato Francês, que vai encarar contra o PSG nesse final de semana. E além de se colocar aí na
em situações aí bem diferentes, ou melhor dizendo, bem de iguais, né, por conta da classificação dos playoffs, mas também que não vinham tendo jogos muito bons, né, dos seus respectivos campeonatos locais, né? A equipe do time do Mônaco no campeonato francês é o 8º colocado, com os 20 pontos ganhos. Já a equipe do Pafos, né, do campeonato cipriota, que está procurando aqui na colocação da equipe do Chipre, que está na primeira colocação, né, 25 pontos, mas na Champions League não está entre os melhores, então tem que recuperar quanto tempo. E o Kayat está aí numa situação bem baixa, não se classifica para a próxima fase, dá adeus à competição. O Copenhague, que teve um jogo aí que fez os 3-0 e deixou o Kayat empatar nos minutos finais de partida lá na Dinamarca. Isso que teve aí alguns contornos dramáticos também lá na Dinamarca, assim como teve lá também na Grécia, do jogo Olympiacos e Real Madrid. Mas desse resultado aí do Kayat, que agora pensar no campeonato local para tentar conseguir ter aproveitamentos. Então, de fato, o Kayat, que tem aí um ponto só, tendo ainda cumprindo tabela, digamos assim, para conseguir ter uma dignidade também na Champions League. Também o Pafos tentando ainda alguma esperança de classificação para os playoffs, de classificação da Champions League. Então essas duas equipes que estão aí estreando nessa competição de um modo diferente, mas tendo aí, pelo lado do Pafos, tendo ainda mais chances de classificação para a próxima fase. É isso, né? Exatamente, né? Tá aí com um grande resultado aí do Pafos, empatando com o Mônaco em 2-2 e o Kairat Almaty perdendo para o Copenhague por 3-2 e dando adeus aí à UEFA Champions League. Vamos passar a classificação da Champions nesse momento, que antes de qualquer coisa, né? Falei da brincadeira do escudo do Pafos, né? Que tinha a cara do Silvio Santos. Obviamente não é o Silvio Santos que está no escudo do Pafos, e sim o Evagoras Palikaridis, que foi um poeta e um revolucionário grego-cipriota, que foi membro da EOKA, que era uma instituição revolucionária pró-liberdade do Chipre, durante a campanha anticolonial de 55-59 contra o domínio britânico no país. Ele foi preso em 18 de dezembro de 1956, enquanto transportava armas com seu grupo guerrilheiro, o que ele confessou em seu julgamento, onde ele foi executado pelas tropas britânicas e desde então virou um herói no país. E aí, com a fusão do Pafos Esporte Clube e também do Pafos Esporte Clube e de uma outra agremiação também da cidade de Pafos, do Pafos, do AEP Pafos e do AEK Kuklia, teve essa fusão e nasceu em 10 de junho de 2014 o Pafos Futebol Clube, que tem aí o grande Evagoras Palikaridis, herói do Chipre, estampando assim o escudo do Pafos. Agora sim, vamos passar a classificação da UEFA Champions League nesse momento para você que está nos acompanhando em todo o Brasil, na Rádio Futebol na Canela, na Rádio Sintonia Esportiva, na Rádio APADV, KDV, sempre no oferecimento de Universidade Veiga de Almeida, Vitória Tintas, Romex, BC Contábil, Franco Digital Contábil, TNY Esportes Europe, também no oferecimento de Pizzaria Mais Que Pizza. Estaremos trazendo aqui a classificação da UEFA Champions League. Também no oferecimento de Envolve Corretora, no oferecimento de Casarão Churrascaria e também da Aivana, melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul. O primeiro colocado da fase de liga da UEFA Champions League é o Arsenal, com 15 pontos ganhos. O PSV vem em segundo com 12, Bayern em terceiro com 12 pontos, a Internacional com 12, o Real Madrid fica na quinta posição também com 12 pontos. Em sexto lugar temos o Borussia Dortmund com 10 pontos, Chelsea, Sporting, Manchester City e Atalanta
estão com 10 pontos, fechando o bloco do 6º ao 10º colocado. Do 11º ao 14º colocado, ou seja, Newcastle, Atlético de Madrid, Liverpool e Galatasaray, tem 9 pontos. No bloco de 8 pontos, em 15º temos o PSV, 16º o Tottenham, 17º o Bayer Leverkusen. Em 18º, abrindo o bloco de 7 pontos, temos o Barcelona em 18º, o Karabag em 19º e o Napoli na 20ª posição. Com 6 pontos, temos Olympique de Marseille em 21º, Juventus em 22º, Mônaco em 23º e o Pafos fechando assim a zona de classificação para os playoffs com 6 pontos ganhos. O Union Saint-Gilloise também tem 6 pontos, está na 25ª posição. No bloco das equipes com 4 pontos, temos Clube Bruges em 26º, Atlético Bilbao em 27º, Eintracht Frankfurt em 28º e o Copenhague na 29ª posição. Com 3 pontos, Benfica está na 30ª posição, ainda com chances de classificação para a próxima fase da UEFA Champions League, para a fase de playoffs da Champions com 3 pontos. O Slavia Praga vem em 31º lugar com 3 pontos. E com 2 pontos temos Bodo Glimt em 32º lugar. E o Olympiacos está em 33º lugar com 2 pontos. 34º Villarreal com 1 ponto, já sem chances de classificação. Assim como o Kairat Almaty também está em 35º lugar com 1 ponto. E, para esquecer a campanha do Ajax, último colocado da fase de liga, sem pontuar, 5 derrotas e saldo de menos 15 para a equipe holandesa. Realmente é uma fase terrível que vive o Ajax nesse instante na UEFA Champions League. Bom, vamos então para a eleição do melhor, do pior, da nota da arbitragem nesse momento. É hora de sabermos quem foi o pior, primeiramente o conceito do jogo aqui na Rádio Futebol na Canela 2, Rádio Sintonia Esportiva e Rádio APADV KDV. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Pior em campo, começando com você, Thiago Caetano. O Pamecano. O Pamecano, zagueirão do Bayern de Munique, pior em campo. Para você, Rafael Cabral, pior em campo. Eu escolheria desse jogador, mas também eu esperava muito do Olise, número 17, nas jogadas pelas pontas também, de uma inversão pelos lados que foi colocada pelo técnico Vincent Kompany, não fez uma boa partida. Meu voto para o Olise. Olise com voto, Pamecano com voto, Marcelo Villete, seu voto de pior em campo. Pelo, eu vou acompanhar o voto no Pamecano. O zagueirão fez uma partida bem abaixo e impediu o Bayern talvez de se defender um pouco melhor, entregou algumas coisas, então o Pamecano pior do jogo. O Pamecano, então, 2 votos. Thiago Lopes de Faria, o pior em campo. Harry Kane. Harry Kane, então, pior em campo para o Thiago Lopes de Faria. Eu vou votar no Upamecano. O Upamecano como pior em campo, realmente acabou deixando muito a desejar na defesa. Daí o Upamecano pior em campo. E agora Taylor, vamos saber quem foi o melhor em... Opa, diga lá. O Barcolar jogou hoje? Chega disso, deixa... deixa esse aspirar Não, pra não, lá. não. O jogo de 7 gols, o Barcolar não fez nenhum. Ah, nem jogou, né? Fazer paciência. Caetano que mandou perguntar, não sou eu. Ah, tá. Tá explicado. Vamos ao melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva.
Melhor em campo a partir de agora, começando por você, Thiago Manuel Caetano. Muito obrigado, viu? O Manuel! O Manuel! Manuel, pá! Hoje eu vou votar no Arteta. Acho que, apesar da lateral esquerda ter contestado, mas acho que as mudanças dele principalmente foi muito bem. Então eu vou ficar com hoje o treinador. Eu não costumo votar em treinador, mas hoje eu vou votar no Arteta. Então Mikel Arteta com voto Rafael Cabral. O que me chamou mais atenção no meio de campo, né? Teve aí a boa atuação do Eze, número 10, teve uma assistência pro gol do Gabriel Martinelli no jogo, mas também tendo aí o meu voto para o Reece, número 41, né? De umas jogadas boas, também, né? De 80% de passes completos, também, principalmente do jogo, passes completos também, de 6 passes no último terço, né? Tendo mais participações dele na partida, e meu voto para o número 41, Declan Rice. Declan Rice, então, com voto. Declan Rice com voto, Mikel Arteta com voto. Para você, Marcelo Vilatti, melhor em campo. Taylor, o time coletivamente do Arsenal foi muito competente, né? Não acho que algum jogador tenha se destacado de forma muito diferente do time de modo geral, mas acho que o Declan Rice é o motorzinho desse time. É o cara que consegue armar, o cara que consegue ter ali o equilíbrio com a defesa. Muito completo, para mim foi o melhor do time e o melhor em campo. Só para repetir, só repete para mim o... Declan Rice. Declan Rice, tá. Meu Beleza. número 41. Tá certo, então. 2 votos pro Declan Rice, 1 pro Mikel Arteta. Thiago Lopes de Faria, o melhor em campo. Mosqueira. O Harry Kane tá no bolso dele até agora. É isso aí. Então, Mosqueira, então, camisa 3 do Arsenal também. Monstro na defesa. Para mim fica pro Declan Rice, que jogou muito bem também na partida, fez um grande jogo, deu um baile realmente, tanto na defesa quanto no ataque. Declan Rice, melhor em campo. Thiago Manuel Caetano. Ô Manuel! Ô Manuel! Boa recuperação para você. Tá melhor da gripe, né? Ontem ele tava com... Chá de picão, Caetano. Chá de picão é bom. Sacrifício ainda. Tá no sacrifício? Isso. Não, pô. Desnecessário isso. Ô, Caetano, totalmente desnecessário. Chá de picão, entendeu? Você toma chá de picão com pinga. E aí, você vai melhorar, ou você melhora de vez ou piora de uma vez, entendeu, Caetano? Não, e pra ajudar, amanhã eu tô indo pra São Paulo, uma cidade bem limpinha que não tem problema respiratório, né? Então vai ficar só... Ah, com certeza. Mais Ué, você não vai pra Lima? Só se for Laranja Lima, eu vou. Basicamente. Eu tô indo pra Aliás, Lima. esse negócio de viajar pros Andes, eu caí no papo do Thiago Lopes de Faria, que ele falou assim, não, eu quero que você vá fazer aí o jogo, vai lá no Suriname pra fazer o jogo das eliminatórias pra Copa do Suriname e Mundo. Bolívia, Vai lá na Suriname e Bolívia. Bolívia pra fazer os 2 jogos. Vai ser jogo único no México, o Thiago Lopes de Faria. Burro. Hein? Eu tô indo pra Limeira. Não, mas o meu destaque final vai ficar uma coisa que eu achei absurda. E eu acho que mostra muito do que acontece no futebol da América do Sul, que tá na sala do Brasil, mas em torno, né? Mas a CBF, como a maior federação do continente, convida Marcelo Teixeira e o presidente do Inter para falar sobre reestruturação do futebol numa palestra na CBF. Durma com esse barulho e palmas. Aplaudir para quem convidou essas figuras para falar sobre reestruturação, 2 equipes falidas, 2 instituições falidas, que é o Internacional de Porto Alegre e o Santos Futebol Clube, vão dar uma palestra para falar de reestruturação do futebol. Essa aí, cara, você pode acontecer qualquer coisa, essa semana não vai bater esse fato. E eu bato palma para quem convidou e para quem pagou, vai estar pagando o ingresso, o convite para assistir a palestra dessas figuras maravilhosas do futebol brasileiro. Isso é a mesma coisa do que colocar o Ari Fontoura para falar sobre TikTok. Sinceramente, cara, eu vou te contar,
É cada ideia, né? Esse aí é dos mesmos criadores de falar sobre técnicos do Brasil e colocar no mesmo palco o Carlo Ancelotti, o Oswaldo de Oliveira e o Emerson Leão. Não, Tem que dar os parabéns. Tem uma que lembra muito Caetano. Caetano, o professor Guto Ferreira, que é o popular Gordiola, né? Antigamente você chegava no shopping, aqui em Campo Grande tinha muito isso. E o shopping no centro da cidade tinha uma pessoa com o biotipo do professor Guto Ferreira com a camiseta da Herbalife. Perca peso, pergunte como. Não, é que nem professor antigamente, o telefone na escola, estadual, municipal, o professor de educação física pesava 300 quilos, cara. Eu tinha uma professora de educação física que, dá todo respeito, mas ela era bem acima do peso, assim. Cara, é absurdo, é o final do mundo, é o final dos tempos. E aí eu vejo, às vezes a gente, né, entra em discussão pra falar de futebol, discussão até calorosa, até passa do tom por muitas vezes, e a gente tá brigando por esses caras, sabe? Então é por isso que eu falo, velho, eu amo futebol, mas não levo futebol a sério não, acabou o jogo, desliga a TV, vai fazer tocar a sua vida, porque quem tá lá não leva nada a sério e não vai ser... A gente tem a paixão de torcedor, mas só isso, nada mais. Verdade, né? Não leve tão a sério o futebol, porque quem deveria levar a sério simplesmente não está, então... Rafael Cabral, muito obrigado! Muito obrigado pela sua grande participação, uma boa noite para você, bom descanso e seu destaque final. Valeu, grande abraço a todos vocês, a você, Taylor, ao Thiago Caetano, ao Marcelo Villette, ao Thiago Lopes Faria. Amanhã estaremos juntos, né, na Europa League, com o Feyenoord contra a equipe do Celtic, na Europa League, 2h45 da tarde. No domingo estaremos juntos aí na Premier League, no jogaço de bola aí, Chelsea e Arsenal, a partir de 1h30 da tarde, horário de Brasília, com todas as emoções desse grande clássico na Premier League, na Sintonia Esportiva e também no Futebol na Canela. Tudo com muita emoção aí do futebol europeu, só para vocês. Um grande abraço a todos vocês, felicidades e até a próxima. Valeu! Valeuzão. Rafael Cabral, Marcelo Villette, muito obrigado pela sua grande participação e o seu destaque final. Valeu, Taylor. Obrigado, pessoal, pela grande transmissão. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Meu destaque final vai pro time do Arsenal, que nessa temporada vem demonstrando um jeito diferente de jogar futebol. E a gente estava falando sobre como o futebol, a gente não pode levar o futebol a sério. E eu acho que esse time do Arsenal, embora jogue de uma forma diferente e tenha muitos críticos em relação à beleza do seu jogo, acho que é um brinde a quem gosta de jeitos diferentes de jogar futebol. Não existe só uma forma e o futebol premia quem é competente. E embora não seja talvez o mais vistoso, é competente e é divertido, assim como o jogo hoje foi muito divertido. Então, um brinde ao futebol. Valeu, Taylor, obrigado, TLF, obrigado, Rafa, obrigado a todo mundo, até a próxima. A Champions League tem essa magia, né, de serem jogos surpreendentes, imprevisíveis, abertos e muito aprazíveis de se acompanhar. Thiago Lopes de Faria, muito obrigado pela sua grande participação. Amanhã tem mais futebol europeu, amanhã tem o UEFA Europa League com um jogaço entre Feyenoord e Celtic pela UEFA Europa League. Eu sempre digo isso, TLF. Dê uma chance à UEFA Europa League. Ela também é tão legal quanto a Champions. Boa noite para você, TLF. Um abraço, Telo. Que jogo teremos amanhã realmente? 2 campeões de Champions, já decidiram a Champions e um dos dois amanhã vai tentar ir a seguir na próxima fase da UEFA Europa League. Bom descanso para você, Taylor. Boa preparação aí, porque sábado vai ser um sábado muito intenso para a grande final. Se eu não estou enganado, é a primeira final de Libertadores Sul aqui na Rádio Futebol na Canela, narrando, né? A gente já fez jogos em parceria. Na esportiva eu também não tive essa chance, então final vai ser Primeiro aqui Libertadores. Primeira final vai ser aqui. A Rádio Futebol na Canela, que dia 1º, né? 2 dias depois da final da Libertadores, completa 5 anos no ar. Grande abraço, Taylor. Até amanhã. Valeuzão. Tô de volta sexta-feira no Planeta Bola ao vivo, na Sintonia Esportiva e na Rádio Futebol na Canela 2. A todos, meu muito obrigado a todos e até a próxima. Rádio Sintonia Esportiva, 5 anos de tradição, paixão e emoção pelo esporte. Rádio Futebol na Canela, canais da Rádio Futebol na Canela.
com as emoções da UEFA Europa League. O caminho para Budapeste passa por aqui. FNC 2.